Gente, Enio Viterbo aqui, bem-vindos ao meu canal. Hoje a gente vai falar sobre uma anistia que vai ser votada na CCJ da Câmara dos Deputados para os envolvidos no 8 de janeiro. Eu já falei sobre a anistia aqui, sobre essa anistia, já falei sobre a possível constitucionalidade dela, mas como hoje vai ter uma votação, né, na CCJ, eu vou falar de novo, tá? E vou analisar essa matéria aqui do G1 sobre a possível constitucionalidade dessa lei, tá? Vamos lá. CCJ deve votar nesta terça a anistia golpista. Juristas dizem que projeto é inconstitucional. Texto perdoa vândalos por 8 de janeiro e devolve direitos políticos aos participantes dos atos. Vamos lá. Então aqui, né, a imagem do 8 de janeiro. Naquele dia, militantes... Aqui ele vai falar, né, sobre o 8 de janeiro, obviamente, sobre o episódio. Não, vou fechar isso aqui, pelo amor de Deus. Vamos lá. Especialistas criticam o conteúdo da proposta e apontam problemas ao se tentar anistiar crimes contra o Estado Democrático de Direito. O projeto perdoa as condenações dos participantes dos atentados e atinge todas as medidas de restrição de direitos, como a prisão, uso de tornozeleira eletrônica e outras que possam limitar o uso de meios de comunicação, plataformas digitais e redes sociais. Isso aqui tudo, gente, é voltado para perdoar, pelo que eu entendo, tá? Para perdoar os participantes do 8 de janeiro. Não envolve o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, tá? É só para aqueles que participaram do 8 de janeiro. E aqui a matéria diz, né? Vou fechar essa publicidade aqui, né? Pelo amor de Deus. A matéria diz que isso entrou no cálculo da sucessão da Câmara dos Deputados, né, que vai ter uma eleição para a presidência, né, no ano que vem. E aí o PL quer, né, que seja aprovado, o PT não quer, né, e aí eles estão fazendo esse jogo, mas a gente está aqui não para analisar essa questão política, mas para, né, ver a questão técnica mesmo. Tá? Eu tenho um artigo, gente, que eu enviei para uma revista acadêmica, ele ainda não foi analisado, tá? Provavelmente não vai ser, acho que não vai ser analisado até o final desse ano, né? Precisa de dois parecistas, né? Darem a resposta, não sei se vai correr a tempo, né? Onde eu analiso a constitucionalidade de uma possível anistia para esse evento, tá? E eu faço isso, gente, e eu vou mostrar para vocês, demonstrando alguns exemplos históricos de anistias que nós tivemos no Brasil, e que, diferente da conclusão, né, do Supremo Tribunal Federal, no caso do Daniel Silveira, e da conclusão aqui dos especialistas do G1, eu demonstro que nosso histórico de anistias no Brasil é favorável a uma anistia para os envolvidos no 8 de janeiro. Mas vamos lá. A proposta permite que o perdão se estenda a eventos anteriores ou subsequentes, desde que haja relação com os atos de 8 de janeiro. Vamos lá. Aqui ele tá falando sobre o projeto de anistia, tá? Foro privilegiado. Aqui já é um outro assunto, tá? Mas que de fato tem relação com 8 de janeiro, por quê? Vamos ver aqui. O parecer do deputado Rodrigo Valadares, aliado de Bolsonaro, também prevê mudanças nos julgamentos de pessoas comuns em inquéritos que envolvam pessoas com foro privilegiado. Segundo a proposta, réus atraídos a uma instância superior somente poderão ser julgados de forma conjunta ou na sequência de pessoa com foro privilegiado, nunca em marcha mais célere. O deputado Ramagem, aquele aliado do ex-presidente Bolsonaro, que foi candidato a prefeito do Rio, que é o autor do trecho adotado por Valadares em seu parecer, justifica as alterações como forma de evitar que processos de pessoas comuns sejam levados ao Supremo a partir de alegada participação de parlamentares detentores do foro. Isso aqui está corretíssimo, tá, gente? Vocês podem não gostar do Ramagem, tá? Podem não gostar do Bolsonaro, mas o que o Supremo Tribunal Federal fez nos casos do 8 de janeiro foi atrair pessoas sem foro privilegiado para serem julgadas no Supremo Tribunal Federal. Vai o padeiro, a dona de casa, sei lá, o entregador de jornal, vai o morador de rua, e essas pessoas são julgadas, investigadas, julgadas e condenadas sem que tenha sido demonstrado, gente, qualquer relação com parlamentares com foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal. Até agora, não foi apresentado denúncia contra qualquer parlamentar envolvido no 8 de janeiro e demonstrada a relação com essas pessoas. Então já tem pessoas que foram condenadas, já tem pessoas que entraram em acordo com o Ministério Público Federal para extinguir a ação e a pena, enfim, e que não tiveram uma relação comprovada com pessoas com foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal.
O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, eu ia falar Messias, Jair Messias Bolsonaro, não foi nem denunciado ainda nessa questão do inquérito lá da tentativa de golpe de Estado. Isso o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, mas parlamentares, deputados e senadores também não foram denunciados pelo 8 de janeiro, pelo contrário. O que nós tivemos foi, por exemplo, o candidato a prefeito agora de Fortaleza, o deputado André Fernandes, ele foi um dos parlamentares investigados no Supremo Tribunal Federal por um suposto envolvimento no 8 de janeiro, mas que a PGR já apresentou um parecer de arquivamento desse inquérito. Foi o deputado André Fernandes e mais uns 2 ou 3 deputados que já tiveram parecer de arquivamento, né, de inquérito sobre o inquérito tentando investigar ali a relação desses deputados com o 8 de janeiro. E a PGR já falou que não tem nada e mandou arquivar. Só que o ministro Alexandre de Moraes não arquiva essas ações. Até agora não está arquivado. Então eles seguem como investigados no Supremo Tribunal Federal. E seguem como investigados, e o que aconteceu em vários casos é que esses deputados, com foro privilegiado no Supremo Tribunal Federal, e que já tiveram parecer da Procuradoria-Geral da República pelo arquivamento do inquérito, foram usados como conexão com pessoas sem foro para manter essas pessoas sem foro no Supremo Tribunal Federal. Então está correto essa alteração aqui. Porque primeiro a gente tem que apresentar, gente, pessoas com foro privilegiado e demonstrar essa conexão. Porque senão a gente tem no meu entendimento, essa ilegalidade que foi feita, que nós tivemos pessoas condenadas no Supremo Tribunal Federal que não foi demonstrada a relação com pessoas de foro e que não vai ser. Mas vamos lá. O projeto também estabelece que assim que uma autoridade perder o foro, todos os julgamentos e pessoas atraídas por ela para uma instância superior deverão ser imediatamente redistribuídos para as instâncias adequadas na justiça, independente da fase processual. Aqui eu não sei se é o melhor caminho, tá? Porque aí pode chegar lá no final do processo e o deputado, sei lá, renunciar, fazer alguma coisa assim, e aí essas pessoas que estão sendo julgadas com ele, lá na fase final do processo vão ter que ser todas enviadas para a primeira instância. Não sei se esse é o melhor caminho, né? Não sei se isso está adequado, mas vamos lá. Especialistas em direito constitucional criticam o texto e apontam que, embora o Congresso tenha a competência constitucional para considerar anistia, há um conflito em tentar perdoar crimes contra o Estado Democrático de Direito, uma tentativa de enfraquecer o Poder Judiciário. Segundo o doutor em Direito Constitucional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Ademar Borges, a Câmara tem competência para aprovar uma lei da anistia, mas a anistia não pode incidir sobre esse tipo de crime. O STF decidiu que é inconstitucional a anistia dada às pessoas que cometam crimes contra o Estado Democrático de Direito. Sendo assim, o perdão para esse crime seria incondicional. O STF não decidiu isso, todo respeito. O STF decidiu sobre indulto, né, e graça, porque no caso foi um indulto dado pelo ex-presidente Jair Messias Bolsonaro ao deputado Daniel Silveira, né, não foi uma anistia naquele caso. E de fato, o Supremo Tribunal Federal entrou nesse mérito, eu vou mostrar para vocês o acórdão, né, onde eles falam isso, mas não foi sobre anistia. Inclusive, a gente vai ver que o ministro Toffoli fez uma ressalva ali muito pertinente e que comprova o que eu estou dizendo para vocês. Né? Apesar do Toffoli ter anulado, né, a questão da Lava Jato, nesse caso específico, né, da votação do acórdão do caso Daniel Silveira, ele fez uma anotação muito pertinente. Vamos ver. A avaliação é semelhante à do advogado criminalista André Pericmanes, também professor de Direito da PUC do Rio. O Congresso colocaria acima do Judiciário, outro precedente perigosíssimo. Não se coloca, isso aqui eu estou falando com todo respeito, tá, gente? Mas não se colocaria acima do Judiciário, da mesma forma que o Judiciário, quando julga uma lei inconstitucional, não se coloca acima do Congresso. Isso faz parte da atribuição do Judiciário, da mesma forma que anistiar faz parte da atribuição do Congresso. Não tem um se colocando acima do outro. São atribuições diferentes. A anistia é um instrumento previsto na Constituição, mas a aplicação nesse caso é inconstitucional. Aí, gente, aí ferrou, porque aí a gente vai ter que buscar na Constituição os crimes que não são passíveis de anistia. E crimes contra o Estado Democrático de Direito não estão lá.
Tanto é assim que eu vou mostrar para vocês que o Supremo Tribunal Federal, quando julgou o indulto, ele fez uma leitura de um precedente implícito na Constituição. Vou repetir. O Supremo, quando julgou inconstitucional o indulto do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro ao Daniel Silveira, ele fez por uma questão implícita de proibição, não uma questão explícita, porque no texto constitucional não existe essa proibição. Vamos lá, vou continuar. Para o professor de Direito Constitucional da UF, Gustavo Sampaio, há uma contradição na proposta ao estabelecer anistia para os condenados que tentaram agir contra o próprio Congresso. Pelo inciso 44, interpretado literalmente, o Congresso pode até aprovar um PL de anistia. Todavia, é absolutamente contraditório imaginar que um projeto de lei conceda anistia a quem agiu contra a própria democracia, fundamento maior da separação de poderes. Não é. Com todo respeito ao doutor Gustavo Sampaio, porque eu vou mostrar para vocês que na história do Brasil nós tivemos leis de anistia contra... contra não, gente. Nós tivemos leis de anistia e decretos de anistia feitos para pessoas que tentaram abolir a democracia, para pessoas que tentaram dar golpe de Estado. Então não tem vedação aqui. E aí nós vamos entender por que o ministro Toffoli fez aquela observação que eu falei para vocês e por que ela é pertinente. O professor de Direito Constitucional da UERJ e FGV, o Wallace Corbo, segue a mesma linha. O Poder Legislativo, para burlar a proteção à democracia, está anistiando crimes contra a democracia. Vou repetir, não tem burla de proteção à democracia. Na minha opinião, você falar que o Congresso, ao exercer a sua atribuição de anistiar um crime que a Constituição não proíbe a anistia, isso não é uma burla, isso é o exercício de uma prerrogativa. E aqui termina, gente. Mas olha só, até aqui, se a gente parar para analisar o que já foi dito pelo Supremo Tribunal Federal e o que foi dito aqui pelos especialistas, né, os juristas ouvidos, os juristas meramente repetiram o que o Supremo Tribunal Federal já tinha dito, tá? Não tem nenhuma argumentação nova aqui, tá bom? Só repetiram o que foi julgado lá no julgamento do indulto ao Daniel Silveira. E agora vamos lá, vamos mostrar o que foi decidido naquele indulto, o que os ministros falaram. Vamos lá. Na DPF, a DPF 964, tá? Aqui ficou estabelecido que o indulto do ex-presidente Bolsonaro era inconstitucional. Aqui, se não me engano, é o voto do ministro Alexandre de Moraes. Eu vou até subir aqui. Isso aqui é o voto do ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá. Indulto que pretende atentar, insuflar e incentivar a desobediência a decisões do Poder Judiciário é indulto atentatório à cláusula pétrea, expressamente prevista no artigo 60 do texto constitucional. Isso aqui já é uma interpretação bem particular do ministro, né? Porque o texto constitucional não diz isso. Trata-se, portanto, de uma limitação constitucional implícita, foi o que eu falei para vocês. Assim como é uma limitação constitucional implícita a concessão de indulto contra crimes do Estado ao Estado democrático. Seria possível ao Supremo Tribunal Federal aceitar indulto coletivo para todos aqueles que eventualmente vierem a ser condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro, atentados contra a própria democracia, contra a própria Constituição? Obviamente que não. Isso está implícito na Constituição Federal. Não está, ministro. Não está. Vamos ver o que a Constituição Federal fala? Ministro, a Constituição ela diz o seguinte: a lei considera crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas e afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Vamos ler de novo, ministro? A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática de tortura. Houve prática de tortura nesse episódio do 8 de janeiro? Não houve. O tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Houve tráfico ilícito de entorpecentes no 8 de janeiro? Não houve. O terrorismo. Houve terrorismo. Você
politicamente, sob um ponto de vista político, você pode dizer que sim. Mas sobre o ponto de vista jurídico, não existe, porque a legislação brasileira não inclui motivação política no crime de terrorismo. Então, eles não podem ser e não foram julgados como terroristas. E os definidos em lei como crimes hediondos. O crime contra o Estado Democrático do Direito, ministro, não é considerado um crime hediondo. Tá? Por eles respondendo os mandantes, executores e os que poderão evitá-los se omitirem. Vamos para o próximo inciso. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Aqui a gente tem uma vedação direta da Constituição, tá, gente? Esse aqui é o artigo, gente, 5º da Constituição, tá? O artigo mais importante. Até perdi onde é que eu estava. Tá aqui, ó. Inciso, vamos lá. Constitui crime inafiançável, não pode ter fiança, e imprescritível, não é objeto de prescrição. A ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e Estado democrático. Aqui está, entre inafiançável e imprescritível, está insuscetível de graça ou anistia, como está no inciso anterior? Não está. Então, fazendo a leitura básica da Constituição, a gente vê que essa interpretação ela é contra o texto constitucional. Por isso que os ministros têm que se valer de uma interpretação de proibição implícita, porque não está na Constituição. A Constituição diz exatamente o contrário. A Constituição diz que é insuscetível de graça ou anistia esses crimes aqui, gente. Tortura, tráfico ilícito, entorpecente e drogas e afins do terrorismo. E os definidos como crimes hediondos. O que os ministros fizeram foi fazer uma interpretação extensiva disso daqui, do inciso constitucional, que foi contra o réu. Assim, todo mundo que estudou direito sabe que assim, a gente não faz interpretação extensiva no direito penal contra o réu, tá? Falando de uma forma geral. Mas vamos lá, vamos voltar pro texto do julgamento. E aí ele fala de um desvio de finalidade, né? Porque supostamente nesse caso o presidente Bolsonaro teria feito um desvio de finalidade ao fazer esse indulto, né? Que seria uma tentativa de se sobrepor ao Supremo Tribunal Federal. Claramente, a razão pela qual foi concedido o indulto, sem a necessidade de análise ou suposições, porque a confissão foi feita, cuidou apenas de instrumentalizar um ataque frontal ao Poder Judiciário, enquanto poder de Estado. Nenhuma referência a interesse público, salvo, e aqui novamente a teoria dos motivos determinantes, uma comoção da sociedade que estamos a esperar até o presente momento. Nada dirigido à justiça criminal, mas sim direcionados à política partidária eleitoreira. Então ele fala que não teve interesse público em fazer o indulto, né, ao Daniel Silveira. O que é a contradição o ministro Alexandre de Moraes ser contra uma anistia aos envolvidos no 8 de janeiro, porque de fato houve uma comoção, vamos dizer assim, na sociedade maior do que no caso do Daniel Silveira. Né? A gente vê no Congresso Nacional, né, os parlamentares pressionando, né, audiências públicas em favor de anistias, etc. Manifestações políticas em favor da anistia. Então, se o ministro entendeu que no caso do Daniel Silveira não houve comoção na sociedade, né, interesse público nesse sentido, aqui ele vai ter que mudar de opinião. Vamos lá para outra parte do acórdão que é muito importante, que foi o voto do Toffoli. Tá? E aqui eu vou mostrar para vocês o que ele falou. Então é evidente que o objeto de indulto, como disse o Alexandre de Moraes, agora há pouco, não poderia sequer ser objeto de uma proposta de emenda constitucional, porque, na verdade, o ato praticado é um ato atentatório ao Estado Democrático de Direito, à democracia e às instituições. Então, senhora presidente, eu destaco isso, que embora a Constituição diga em seu artigo 5º os crimes que não podem sofrer graça ou indulto, e aí foi o que eu li para vocês, e ali não está o atentado ao Estado Democrático de Direito, que hoje está na Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, implicitamente, eu faço a leitura de que esses crimes não podem ser objeto de graça e indulto. Vejam, não podem ser objeto de graça e indulto, mesmo o texto constitucional não dizendo isso. Pelo contrário, o texto especifica quais crimes estão lá. Isso aqui é uma interpretação extensiva contra o réu. Então vamos lá.
e aqui prestem muita atenção nisso aqui, os atos, e aqui já adiantando em tese, por exemplo, praticados em 8 de janeiro, neste plenário, são insuscetíveis de indulto, porque são atentatórios ao Estado Democrático de Direito e à separação de poderes. Em tese, entendo que podem ser objeto de lei de anistia aprovada pelo Parlamento, como já ocorreu no passado em nossa história, mas não de graça individual. Vejam o que o ministro Toffoli colocou no voto. Entendo que poderiam ser objeto de lei de anistia aprovada pelo Parlamento, como já ocorreu no passado em nossa história, mas não de graça individual. O Reinaldo Azevedo, por exemplo, aqui eu estou citando, o Reinaldo, vou sempre citar, né, porque é o jurista que a gente tem aí, o porta-voz dos ministros do Supremo, que acaba ali adiantando algumas posições dos ministros, de dois ministros principalmente, mas que eu não vou citar aqui, né, por razões óbvias. Mas o Reinaldo diz, né, quando ele defende a tese da inconstitucionalidade, da anistia, que ela é inconstitucional porque está fora de um contexto de transição política, como foi no Estado Novo e na anistia da ditadura militar. Vamos analisar essas duas anistias. A anistia da ditadura militar, de 79, ela foi feita durante o processo de abertura, que começou em 74, mas a ditadura militar somente acaba em 1985. Tá? A anistia é de 79. A transição, gente, foi em 85. Vamos colocar 85 porque tem algumas pessoas que colocam 88 ali. Mas vamos colocar 85, que quando se encerra mesmo a ditadura militar. A lei da anistia é de anos antes. Anos antes. Feita pela própria ditadura. E que foi julgada constitucional na DPF 153 do Supremo Tribunal Federal. Isso também é o contrário que está decidido lá nessa DPF. Essa interpretação atual. Porque lá, como foi julgada uma lei válida e constitucional, uma lei da anistia promulgada pela própria ditadura, durante a ditadura, pelo Congresso da ditadura, e que valeu para anistiar torturadores, né, da ditadura militar, e que foi chancelada em pleno período democrático. E aqui a gente está falando de uma anistia dada pelo Congresso Nacional, né, em período democrático, para pessoas que não cometeram tortura, como é o que está lá no texto constitucional, tráfico, né, como é o que está disposto no texto constitucional. Mas vamos ficar só na parte da tortura, que é o que o texto constitucional justamente veda. Mas vamos falar agora da anistia do Estado Novo. O Reinaldo não entra nesse mérito, até não teria como entrar porque não conhece. Né? A anistia do Estado Novo foi dada em abril de 1945. Tá? Depois dessa anistia, estavam previstas eleições. Tá? Quando foi chegando perto da eleição, o povo foi querendo que o Getúlio ficasse, parte, né, do povo, teve uma parcela política ali, um grupo político ali que foi defendendo a permanência de Getúlio. Né? Getúlio era um ditador, gente. Então, vamos lá. Foi uma anistia dada durante uma ditadura. Uma anistia dada durante a ditadura. Quando foi se aproximando as eleições, né, o tempo das eleições, as pessoas começaram a notar que Getúlio estava meio... Ele já tinha feito um compromisso de sair do poder, né, com os militares, mas ele dava sinais para a população, né, e para o grupo político que queria que ele se mantivesse no poder, de que ele não sairia. E isso culminou, né, num golpe de Estado do final de 1945, quando os militares tiraram Getúlio do poder porque interpretaram que ele, de fato, queria ficar no poder. Né? Então, assim, isso são duas anistias, gente. Duas anistias de ditaduras que foram dadas durante as ditaduras, não foram anistias dadas depois, foram anistias dadas durante as ditaduras. Detalhe, a anistia do Estado Novo foi dada pelo próprio presidente, porque o Congresso estava fechado. E essa anistia, gente, valeu. Valeu. Tanto essa quanto a anistia da ditadura militar. Mas nós tivemos outras anistias. Tá? Ó, nós tivemos várias, tá? Mas aqui eu vou citar só uma. Tá?
vou citar a anistia, o decreto 19.395, de 8 de novembro de 1930. É concedida anistia a todos os civis e militares que, direto ou indiretamente, se envolveram nos movimentos revolucionários ocorridos no país. Isso aqui foi uma anistia, gente, dada para pessoas que participaram da Revolução de 30, golpe militar de 1930, que depois o presidente eleito. E foi uma anistia que foi válida. No artigo que eu falei para vocês, gente, eu entro ali em mais detalhes, tá? Demonstrando que o Supremo Tribunal Federal, inclusive, aplicou anistias dadas durante esses períodos assim, de instabilidade institucional, e o Supremo Tribunal Federal entendeu como válidas e fez a aplicação dessa anistia, porque as pessoas pediam a aplicação, né? Inclusive, teve um caso do Luiz Carlos Prestes, que ele pediu a aplicação de uma anistia e foi dada a ele, mesmo ele tendo sido indiciado, ele era processado por crimes contra a democracia. Mas vamos lá. Vou citar outro aqui, Decreto Legislativo número 22, de 23 de maio de 1956. Decreto Legislativo 22, de 23 de maio de 1956. É concedida anistia ampla e irrestrita a todos os civis e militares que, direto ou indiretamente, se envolveram, inclusive recusando-se a cumprir ordens de seus superiores, nos movimentos revolucionários ocorridos no país a partir de 10 de novembro de 1955 e 1º de março de 1956, ficando em perpétuo silêncio quaisquer processos criminais e disciplinares relativos aos mesmos fatos. Por que 10 de novembro de 55, gente? Por que 10 de novembro de 1955? Porque no dia 11 de novembro de 1955 houve um golpe de Estado no Brasil. Quem não se recorda, não tem esse conhecimento, o Marechal Lott, na época, ele deu um golpe de Estado no presidente Café Filho, e quem estava exercendo a presidência era o Carlos Luiz. Café Filho estava doente. Ele deu um golpe de Estado na presidência porque ele imaginou que que o Carlos Luiz, em primeiro momento, era ligado ao DN e queria dar um golpe de Estado, né, impedir a posse do Juscelino. E depois, quando ele dá um golpe no Carlos Luiz, ele dá um outro golpe no Café Filho, que tinha se reabilitado e dizia que poderia voltar à presidência da República porque já não estava mais doente. E o Marechal Lott também impediu o retorno do Café Filho. Então foram 2 golpes de Estado, né? O primeiro no Carlos Luiz, o segundo no Café Filho. E, gente, não houve nenhuma discussão sobre a anistia, sobre essa anistia. Então nós já tivemos anistias dadas contra pessoas que tentaram e que deram golpes de Estado em pleno processo democrático. E essas anistias foram constitucionais. Então aqui, no artigo eu cito mais umas 10. Mas aqui, gente, estou demonstrando para vocês que seria incongruente a gente imaginar que agora a Constituição Federal de 88 foi contra todo esse histórico de anistias, e não foi, o texto não é nesse sentido, e ela modificou esse paradigma de anistias para tentativas de golpes de Estado. Não modificou, tá lá, não existe essa modificação, né? Mas, por isso que eu digo que, na minha interpretação pessoal, a anistia é constitucional. Agora, se ela vai ser aprovada, se ela não vai ser aprovada, eu já não entro nesse mérito, tá? Mas é isso, gente. Eu esqueci de pedir de novo para vocês se inscreverem no canal, né, no começo do vídeo. Eu sempre esqueço. Porque eu começo a falar, já vou falando. Mas se inscrevam, gente. Se inscrevam no canal aí, tá bom? É isso. Um abraço.